Finalmente, baterias de carro estão virando bateria solar. Enquanto isso, no Nordeste, estão brecando a produção de usinas que já estão prontas e fingindo que bateria é artigo de luxo. Hoje, no Café com Foltz, a gente vai mostrar que a nossa transição energética no Brasil está travada por conta da nossa legislação. Bom dia, eu sou Laura Foltz e esse é o Café com Foltz, o seu resumo semanal das notícias do setor elétrico e do mercado de energia. Toda segunda, às 10, aqui na SBA. E eu sou o Matheus Hans, o host da SBA, e já vamos direto para o giro do mundo, Laura. O que está acontecendo na Europa? A transição energética lá realmente está acontecendo, né? Exatamente. Um novo relatório internacional trouxe números pesados para a Europa, que quer conseguir incluir até 2050 aí toda a sua transição energética. Ela vai precisar investir cerca de 5,6 trilhões de euros até 2050. Isso equivale a quase 80% do PIB da Alemanha de 2024. Só para você ter uma ideia, Hans, seria uma média de 220 bilhões de euros por ano, quase 50% a mais do que já vem sendo investido atualmente. Então, eles precisam correr atrás aí para investir. É o tipo de número que assusta à primeira vista, assim, né? Um número graúdo aí E para os nossos termos aqui de Brasil, é um número que assusta, mas mostra o tamanho do compromisso, né, Laura, que uma transição séria exige da gente. Exatamente. E o recado também vale para a gente, tá, Hans? Se a gente quer que essa transição energética ocorra também no Brasil, se a gente quer que essa transição energética também ocorra corretamente no Brasil, a gente precisa preparar a nossa rede de transmissão e assim como, né, também um grande ponto é o armazenamento de baterias que deve estar aí regulado para que isso ocorra. Agora, Foltz, a gente estava falando da transição na Europa. Quanto isso aqui no Brasil? Chegou até mim notícias que lá no Nordeste tem usinas de grande porte que estão gerando bastante energia, estão finalizadas e mesmo assim está sendo cortada a geração deles. O que está acontecendo? Uhum. Esse é um ponto importante, Hans, que eles falam que é o curtailment. O que é isso, né? Quando a gente tem a energia da concessionária, ela também compra energia de fontes renováveis, ou seja, da fonte eólica ou da fonte solar. Como essas usinas de grande porte, que é a da geração centralizada, elas precisam escoar essa energia no período ou que tem vento ou que tem sol, e é onde toda a parte de geração também distribuída entra em ação, ou seja, é onde as casas geram energia, injetam energia na rede, não está tendo rede suficiente que liga o Nordeste, a região Sudeste, Centro-Oeste, para dar escoamento nessa energia. E isso eles fazem o corte daí dessa energia limpa, dessa energia aí, sustentável, certo? Eles fazem corte dessa energia no período diurno. Gente, isso é gravíssimo, Hans. Desde o agravamento do problema que começou em 2023, as perdas já superaram cerca de 2 bilhões de reais. Só em 2024, para a gente ter ideia, né, de quanto que foi cortado, teve 14,6 terawatt-horas cortados de energia renovável por causa, né, desse problema de escoamento na rede. E por que estão cortando, Laura? Justamente por a gente não ter reforço na nossa rede, a gente não tem esse escoamento, né, da linha do Nordeste para as outras grandes cidades, principalmente do Sudeste e Centro-Oeste, e, claro, né, falta de coordenação em quem planeja e quem conecta na rede. É o famoso, a usina chegou antes da rede, né? Então a gente precisa adequar isso quanto antes para que ninguém entre no prejuízo. É assunto sério aí, né, Laura? E enquanto isso, tem aí novidade, né, Laura? Ah, sim. Finalmente a gente está transformando aí as baterias em itens essenciais para se construir redes elétricas. Parece que a gente está vivendo já um mundo de Estados Unidos, Alemanha, China, onde esse tipo de prática já é muito comum. Faltou qualquer tipo de energia por alguma catástrofe, por algum item que force essas redes a não serem abastecidas, elas já estão sendo geradas pelas próprias baterias das casas, dos carros ali, para poder gerar energia para eles, né? E agora a gente está vivendo isso, né, Laura? Uhum. Finalmente a gente chegou nesse momento aqui no Brasil. Exatamente, nós temos aí a grid following, que o que é, né, Hans? Vamos só explicar aqui para o pessoal, para o nosso espectador.
O grid following é quando eu tenho meu banco de baterias e ele geralmente entra em sincronismo com a rede ali para estar injetando a energia armazenada. Só que além da grid following, a gente tem também o grid forming, que ele forma uma rede elétrica. Então, é como se ela não precisasse de uma tensão e uma frequência para entrar em sincronia. Ela já nasce com essa tensão e com essa frequência e consegue injetar essa energia na rede. Isso é muito utilizado em micro-redes. Então, que o nosso gerador ele sai, automático zera-se a rede, né? Como a gente coloca um outro sistema junto, a bateria form já consegue entrar na rede, está suprindo aí toda a demanda de carga que a rede vai necessitar. Não precisa dos parâmetros, como tensão e frequência, para entrar na rede. E ó, Laura, eu sou engenheiro civil, você que é engenheiro eletricista aí, me corrija se eu estiver errado. Mas na minha cabeça, num futuro muito próximo, a gente pode colocar aí as baterias como um item essencial para se construir novas ou ampliações de redes. Exatamente, essa é a ideia. Mas para a gente conseguir isso, a nossa legislação precisa caminhar, precisa andar, porque infelizmente sem a legislação, até próprio os investidores não conseguem investir tudo o que gostariam nessa tecnologia. Entendo. E assim, vendo todo esse movimento de mercado que está acontecendo agora, as baterias ficando cada vez mais em evidência, cada vez mais os integradores e o cliente final tendo o foco que a bateria é algo positivo, não é um luxo, mas é algo essencial não somente para usabilidade pessoal dessa residência, mas como assim para a construção de redes, é algo muito próspero e é algo que tem que se criar-se uma indústria no nosso mercado interno, porque o que a gente menos quer é ter que continuar importando tudo de fora, né? Tem Sim. um nosso mercado, Laura, que já está olhando para isso e talvez investindo um pouquinho a mais ali nessas baterias solares? Tem sim, a Moura é um grande nome nacional, todo mundo conhece esse nome. A Moura está investindo tanto em chumbo ácido quanto também em baterias de lítio, que tem a sua vida útil maior. Então, ela já está se cada vez mais aí trazendo para o mercado novidades em relação ao banco de baterias, né? Ela quer ser também a protagonista do BES e em aplicações para energia renovável aqui no Brasil. Então, a gente tem sim uma gigante falando que é a Moura do nosso setor. Que legal, né? A gente vendo aí mais bigs do mercado voltando pro solar, né? Já temos a WEG aí que trabalha muito incessantemente nessa questão de criar cada vez mais soluções para o mercado solar. Agora a gente tem uma outra gigante aí que é a Moura, né? Que legal, todo mundo girando aí na transição energética do país. Exatamente. Então, esse é um tipo de movimento, Hans, que mostra, né, que agora a virada do setor ela já começou. Se você não entende sobre esses itens que a gente trata aqui no café, pessoal, pode me procurar no meu Instagram, @angelaurafoltz. Eu estou lá para dar todo o suporte, eu sempre estou postando notícias sobre esses temas importantes e você não pode ficar de fora, porque o setor do solar ele tende a uma grande revolução, mudar muita coisa e você precisa estar por dentro, certo? Então, o Brasil ele tem sim potencial para ser referência. E quero saber de você, como todo o programa, a gente está fazendo agora uma pergunta para você responder aqui nos comentários. Vamos lá. O que está travando mais a nossa transição energética, pessoal? A regulação desatualizada ou a falta de investimento em infraestrutura na nossa rede de transmissão? Comenta aqui para a gente, que a gente gosta de saber a sua opinião. É isso aí, se você gostou desse conteúdo, eu repito para você, envia para aquele teu colega que precisa saber desse tipo de notícia, precisa sempre estar muito bem informado. Aqui em cima você vai ver que vai ter um QR Code. Groner CRM é quem faz tudo isso daqui ser possível. Groner CRM é a maior ferramenta de gestão para integradores solares. Entra lá que temos condições especiais para todo mundo que vem aqui através do Café com Foltz. E é isso, pessoal. Da minha parte, eu agradeço a você, Laura. Nos vemos na semana que vem, segunda-feira, às 10 horas, com esse café maravilhoso que a gente toma aqui já há 10 edições. E vamos para a 11ª agora, né? Exatamente. Muito obrigada, pessoal, pela sua audiência. Aguardamos você segunda-feira, 10 horas da manhã, aqui na SBA.